20. Este texto nós comumente falamos na igreja, muito especialmente no momento em que está havendo discipulado, preparando pessoas, ou onde pessoas estão sendo preparadas no ensino da palavra de Deus, nas proximidades dos dias do seu batismo, em que a pessoa vai descer pelas águas do batismo para cumprir como o Senhor nos prescreve, nos ensina a sua palavra. E a fórmula batismal está aqui a parte B do verso de número 19. Fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ser discípulo de Jesus, meu amado telespectador, é uma honra. Ser discípulo de Jesus é um privilégio. Ser discípulo de Jesus é uma experiência ímpar, é uma experiência única. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente dizer eu sou de tal, eu sou adepto de tal denominação, de tal igreja, aí cita o nome da igreja da qual a pessoa se diz frequentar, ser frequentador. De ser discípulo de Jesus não é isso. Não é estar inserido em um contexto religioso. Não, discípulo de Jesus não é isso. Ser discípulo de Jesus é assumir a identidade de Jesus. É assumir o evangelho de Jesus. É ter uma vida de constante renúncia das suas muitas vontades humanas, naturais, carnais. Um dado momento, alguém chegou para Jesus e disse: seguir-te-ei aonde quer que tu fores. E aí Jesus disse assim, olha, as raposas têm os seus covis, os passarinhos ou os pássaros têm os seus ninhos, aonde eles podem se abrigar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem aonde reclinar a cabeça. Em outra passagem bíblica, em outra ocasião, Jesus disse assim aos seus seguidores: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus estava dizendo que para ser discípulo dele, para ser seu seguidor, o indivíduo vai ter que viver uma vida de renúncia constante, diária, permanente. Outra coisa, além de ter que renunciar os seus valores pessoais, os seus interesses egoístas pessoais, ele ainda vai ter que tomar a cada dia a sua cruz. Seguir a Jesus é aceitar as implicações de alguém que carrega a cruz. E aí, quando Jesus fala, cada dia tome a sua cruz e siga-me, qual é o cenário que nos vem à mente quando nós falamos de carregar a cruz? Senão o cenário do Calvário, em que Jesus é colocado sobre Jesus aquela pesada cruz, e ele segue em direção ao Calvário, em direção ao Monte Caveira, em direção ao Gólgota, sendo ali afligido pelos seus algozes, pelos soldados romanos, sobre a sua cabeça aquela coroa de espinhos, sendo escarnecido, humilhado, tendo que suportar a zombaria de todas aquelas pessoas que lhes eram por inimigos seus. Então, quando Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, logo me vem à mente este cenário, me vem à mente esta questão de estar a suportar as afrontas, os desafios que me afligem constantemente. Então, começo a compreender que ser discípulo de Jesus
está muito além de simplesmente eu dizer que sou membro de uma denominação religiosa, de simplesmente estou inserido em um contexto religioso. Eu frequento a tal igreja e aquela igreja prega Jesus, então eu sou discípulo de Jesus. Não, discípulo de Jesus não é isso. Ser discípulo de Jesus é se comprometer com Jesus, buscar seguir as orientações de Jesus. Não é? É suportar as afrontas que são inerentes ao ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus, sobretudo, é ir contra a correnteza ou o curso que é ditado pelo sistema mundo, não é? De imposição sobre a sociedade. Não é? As pessoas, a sociedade tem que engolir, né? Tem que suportar, receber e engolir de goela abaixo as imposições, os ditames da sociedade mundo, não é? Sistema mundo governado por Satanás. Ser discípulo de Jesus é você fazer a diferença neste contexto, né? É você nadar contra a correnteza, é você não se contaminar com as coisas que estão sendo impostas a cada dia. E isso é muito desafiador. Daí nós então constantemente ouvirmos falar de escândalos, ouvimos falar de pessoas que são intituladas cristãs, seguidoras de Jesus e estão compactuando com coisas erradas, com coisas equivocadas, não é? Com maus feitos e assim sucessivamente. Isto é lamentável. No entanto, Jesus disse que o escândalo seria impossível que ele viesse, mas que ele haveria de se manifestar. Porém, ele disse, ai daquele por quem o escândalo vier ou o escândalo se manifestar. Então, Jesus disse, portanto, ide e fazei discípulos. A missão da igreja é justamente essa, fazer discípulo, porque a igreja ela foi discipulada por Jesus. Os membros da igreja são discípulos que devem gerar outros discípulos. E eu estou falando aqui, tenho falado aqui ao longo deste bloco, sobre o privilégio que é ser discípulo de Jesus. O discípulo vai ensinar, ou vai gerar outro discípulo, ensinar a outro tudo aquilo que ele recebeu do seu Senhor, do seu mestre. E neste caso o mestre é o Senhor Jesus. Quais são os ensinamentos que a igreja tem recebido do Senhor, que é o cabeça da igreja? O Senhor Jesus nos tem trazido a sua mensagem do reino de Deus. A igreja, que é composta por discípulos de Jesus, por sua vez, vai transmitir a mensagem do reino de Deus, da graça de Deus, da porta aberta que Deus tem nos colocado diante de nós, para que por ela possamos entrar. Jesus diz, lá no Evangelho de João, o capítulo de número 10, deixa eu ver se eu acho aqui o texto, que eu quero fazer menção, capítulo de número 10, no verso de número 9, olha o que diz aqui o próprio Senhor Jesus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Este é o ensinamento que nós recebemos de Jesus e transmitimos aos novos discípulos, transmitimos aos novos em potencial discípulos de Jesus. É a mensagem que dele temos recebido. Ele tem colocado diante de nós uma porta aberta. E ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Quando o homem decide ouvir a mensagem do reino de Deus, do Evangelho, que é transmitida pela voz profética da igreja, composta de discípulos de Jesus, ele entra por esta porta, ele encontra pastagens
é uma figura aqui, não é? Simbologia, simbólica, uma palavra por analogia, não é? De que Jesus é uma porta e as ovelhas que por ela entrarem, por esta porta entrarem, não vão perecer de necessidades ou de fome, espiritualmente falando, mas vão encontrar alimento, vão encontrar pastagens para a sua vida, para que as suas necessidades sejam supridas e ele tenha a sua vida preservada, não pereça, mas tenha a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, ser discípulo de Jesus é desfrutar, por exemplo, deste benefício, deste favor chamado graça de Deus, que é colocar diante de nós uma porta aberta para que por ela nós tenhamos vida e, como Jesus disse, tenhamos vida em abundância. Pense sobre isso, nós vamos para mais um breve intervalo e na sequência, de forma muito rápida,